Glória a Deus, amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje iremos compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem importante foi até Jesus e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Respondeu: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, né? Aí ele diz no versículo 21, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele, né? Então aqui vemos um jovem indo até Jesus, né? Esse jovem chamado o jovem rico, né? Um jovem rico, aqui diz um jovem importante e rico, que foi até Jesus com uma pergunta: bom mestre, o que farei para entrar, né? Herdar a vida eterna? E agora Jesus, ele perguntou, né? Ele deu uma resposta para aquele jovem: por que você me chama de bom se existe somente um que é bom, que é Deus, né? E agora Jesus começa um diálogo dizendo: você conhece os mandamentos, você conhece as escrituras? E ele falou: sim, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência, né? Desde muito cedo ele tinha feito tudo isso, seguido todos os mandamentos, né? Mas aqui o que nos chama a atenção é sobre com o título, né, que esse jovem procurou Jesus, bom mestre. E porque Jesus falou: por que você me chama de bom mestre, né? Ou seja, por que aquele jovem intitulou Jesus como mestre, né? Essa palavra mestre significa rabi, né? Ou rabone, que significa mestre, né? Mas o mestre aqui para os judeus tinha que ser um homem que conhecesse as escrituras, que conhecesse muito bem, né, toda a lei, todos os mandamentos, e que além de poder ensinar, está apto para ensinar, também escolhia pessoas para serem discípulos, né? Então, um mestre nessa época era um mestre, uma pessoa que estudou por muito tempo, juntamente aos pés de outro mestre, né, de outro rabi, e ele se tornava agora um mestre também, né? Então, e agora esse jovem, ele vai procurar Jesus e chama ele de mestre, mas né? Vamos ver que Jesus é o bom mestre, essa é a mensagem: Jesus é o bom mestre. E agora vamos lá para João capítulo 3, o versículo 2, nos diz uma história que outro mestre da lei chamado Nicodemos, né? Certa noite ele procurou Jesus dizendo também: mestre, sabemos que tu és mestre porque o que você faz, os milagres, vem da parte de Deus, né? Então Nicodemos também, que era um mestre, procurou Jesus, também chamando ele de mestre, mas diferenciando: sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus. Ele sabia que Jesus não tinha passado por uma escola com outro mestre, não tinha aprendido aos pés de outro mestre, mas Nicodemos reconheceu que Jesus, o ensinamento que ele tinha, vinha do alto, né? Tanto é que Jesus falou para Nicodemos: você conhece das coisas aqui da terra, você é mestre aqui em Israel, porém eu estou te dizendo das coisas lá de cima, né, das coisas do alto. Então existia uma diferença, né, entre mestres e mestres, né? E nós estamos falando que Jesus é o bom mestre. Então aqui esse jovem vai procurar Jesus chamando ele de mestre, e Nicodemos vai procurar Jesus também chamando ele de mestre. Quando Jesus ressuscitou também, a própria Maria, né, quando ela viu aquela pedra do sepulcro removida, quando Jesus se apresentou, ela também disse, né, Rabônio, significa mestre, né? Então vemos que as pessoas viam Jesus como um mestre, mas agora vamos entender que esse mestre era diferente dos mestres que existiam, né? Existiam muitos mestres da lei, existiam os fariseus, existiam os escribas, ou seja, pessoas, né, importantes, pessoas cultas, pessoas que ensinavam os mandamentos, as leis, e que tinham muitos discípulos. Até João Batista tinha discípulo também chamado de mestre. Mas agora vamos ver que Jesus é um mestre diferenciado, amém? Jesus é um mestre que realmente ele quer nos ensinar. Além de nos ensinar, ele também quer nos ter como seus discípulos, né, como seus aprendizes. Mas vamos ver que esse jovem, ele se achegou a Jesus, chamando não apenas ele de mestre, mas de bom mestre. Um pouquinho antes foi aquela história que Jesus estava ensinando, né, como um bom mestre, mas as crianças foram ter com Jesus. E Jesus agora começa a abraçar as crianças e dizendo aos seus discípulos que eles não deveriam impedir que as crianças chegassem a ele. E por certo esse jovem viu isso, né? Esse jovem também viu tantos milagres que Jesus tinha feito, assim como Nicodemos. Então Jesus não era mais um mestre, ele era o bom mestre. Mas agora Jesus colocou à prova esse jovem, falando: se eu sou bom
mestre, se você me considera um mestre, eu sou um bom mestre, por que você não é um bom aprendiz? Por que você não se torna agora um bom aluno? Então larga tudo que você tem, larga tudo, deixa para lá e vem me acompanhar, vem ser um discípulo meu. Jesus fez um grande convite para esse jovem: vem aprender comigo, eu quero te fazer um discípulo, né? Então um mestre fazia discípulo, depois ele se tornava um mestre. E diz que esse jovem, ele não seguiu o mestre, né? Então ele era um mestre, um bom mestre, mas ele não foi um bom aprendiz. É sobre isso que queremos falar aqui nesse momento, sobre o ensinamento de Jesus, né? Ele como bom mestre, o que ele tem a nos ensinar? Porque o seu ensinamento é diferente de muitos outros mestres, né? E qual a importância de a gente ver Jesus como mestre? Lá em João 13:13, Jesus está com seus discípulos, e agora quando Jesus está com o seu discípulo, vai dar uma lição ao seu discípulo, como eles deveriam ser humildes, simples. Jesus vai para lavar os pés dos discípulos, e Jesus fala: vocês me chamam de mestre e Senhor, e de fato eu sou. Ou seja, Jesus, ele fala: eu sou o mestre de vocês, mas não sou mestre, sou também o Senhor de vocês, né? Então esse jovem reconheceu Jesus como um bom mestre, né? Mas não para ele não quis seguir os bons ensinamentos que o bom mestre tinha, né? Nicodemos também foi de noite aprender com Jesus, e Jesus falou que era impossível ele aprender as coisas espirituais se ele não nascesse de novo, ou seja, se ele não entendesse, se ele não recebesse uma nova compreensão, um novo ensinamento. O ensinamento de Jesus era diferenciado. As pessoas que ficavam em volta de Jesus saíam maravilhadas com o ensinamento dele, porque ele ensinava as pessoas com amor, ele ensinava as pessoas com exemplo, ou seja, era uma aula que ele transformava as pessoas. Ele tinha prazer em ensinar e usando coisas muito simples. Ele usava as aves do céu, ele usava os lírios do campo, ele usava a natureza para ensinar coisas profundas. Então, o ensinamento de Jesus, né? Jesus, ele vem ensinar, e ele quer ensinar todos, né? Ele quer fazer muitos aprendizes. Se você reconhecer ele como o seu bom mestre, né? E você quiser ser um bom aluno, porque não adianta o mestre ser o melhor que ele é o bom mestre, e o aluno não dá ouvido, né, as lições, aos princípios, não praticar, né, ele não se aplicar às lições que ele está recebendo. Então Jesus, ele está procurando discípulos que queiram aprender com ele. Então quando Jesus fala: vinde a mim, todos vós estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu os aliviarei, e ele continua dizendo assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então esse bom mestre, ele quer ensinar a todos, e ele ensina desde as crianças até os doutores da lei. Nicodemos foi aprender com Jesus, as crianças estão aprendendo com Jesus. É o bom mestre que tem tudo para nos ensinar, né? Mas cabe a nós queremos ser alunos aplicados. Cabe a nós queremos seguir ao mestre. Esse jovem recusou o convite. A Bíblia declara que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou e disse: vem, me segue. Mas esse jovem estava com um ensinamento equivocado. A religiosidade que ele tinha, né? Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, trouxe um orgulho para ele, né? Trouxe um orgulho de achar que ele fez aquela pergunta, mas ele estava acostumado a receber elogio. Ele se orgulhava de tudo que ele praticava, do que ele fazia. Então ele acreditou, o ensinamento errado para ele fez ele acreditar que as suas boas ações, que as suas boas obras, ele tentou se justificar. Ele falou: olha, tudo isso eu faço, eu acompanho, eu sigo, eu obedeço todos os mandamentos, né? Mas a verdade é que ele não sabia como herdar a vida eterna. Ele ainda não estava completo, ele ainda não tinha recebido o ensinamento de Jesus sobre a vida eterna. Ou seja, ele fazia tudo aquilo lá, mas tudo aquilo não poderia salvar. Então Jesus estava falando: olha, há algo para te ensinar, você precisa aprender sobre a vida eterna, e você me procurou como bom mestre, né? Então Jesus, ele quer nos ensinar o que a religiosidade não é capaz de nos ensinar, o que os outros professores não é capaz de nos ensinar. Somente Jesus pode nos ensinar sobre a vida eterna, somente Jesus pode nos ensinar. Ele veio para nos trazer um ensinamento profundo. Então nós vemos que Jesus contava as suas histórias usando parábolas, né? E eles falavam: o reino do céu é semelhante, né? Então Jesus, ele revelava o que? O reino do céu. Ele veio para revelar o reino do céu. Além disso, Jesus veio para ensinar o que? Sobre o amor do Pai. Há muitas pessoas que conhecem muitas coisas sobre a religiosidade. Esse jovem conhecia tudo sobre a religiosidade, sobre o judaísmo aqui, mas ele não conhecia agora sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre a graça, né? Então agora Jesus vem ensinar o amor do Pai
Para Nicodemos, Jesus fez o mesmo ensinamento, falou, olha, está escrito, Jesus falando para Nicodemos, falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para revelar o amor do Pai, Jesus veio para revelar que o Pai é acessível, Jesus veio para revelar que o Pai nos convida para entrarmos na sua presença. Jesus agora passa também a ensinar os seus discípulos a maneira de orar. Os discípulos vão até Jesus e falam, Jesus nos ensina a orar, e Jesus fala, olha, vocês vão orar da seguinte maneira, vocês entram no seu quarto, fecham a sua porta e buscam o Pai de vocês, o Pai nosso que está no céu, né? Então ele ensina que é possível nós termos um relacionamento, algo íntimo com Deus. Ele vem revelar um Deus que é amor, um Deus que é amoroso, um Deus que nos ama demais. Então por isso é importante eu te dar ouvido aos ensinamentos de Jesus. Jesus está te chamando, Jesus quer te ensinar, Jesus quer que você venha se matricular nessa aula dele, né? Que você venha realmente ser um discípulo aos pés de Jesus, que quer aprender com ele. Por que é tão importante o ensinamento de Jesus? Porque Jesus ele veio para isso. Jesus ele veio para pregar, né? Pregar, ele veio para curar, mas ele veio para ensinar e fazer discípulo. E o ensinamento, nós vemos aqui, Jesus ensinava, em tudo que é lugar, Jesus estava ensinando. Ele não ensinava apenas seus discípulos, ele ensinava a multidão, ele ensinava os fariseus, ele ensinava os mestres da lei, porque ele veio para ensinar. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão falsos profetas, falsos mestres, e eles vão trazer doutrinas, ensinamentos de demônios, doutrinas, ensinamentos que vão fazer as pessoas se perderem. Então Jesus tem um ensinamento que aponta ao Pai, Jesus tem um ensinamento que mostra a verdade, Jesus tem um ensinamento que revela como Deus nos ama e como Deus quer nos salvar, né? Jesus estava revelando esse jovem, olha, a sua salvação por meio de Jesus, a sua salvação, se você me seguir, se você me acompanhar, se você ser um discípulo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aquele jovem estava achando que as suas boas ações, a sua religiosidade poderia salvar ele. Jesus falou, olha, está tudo equivocado, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar essa ideia. A palavra metanoia, né, que é a mesma palavra de arrependimento, né? A palavra arrependimento é mudança de mente, ou seja, Jesus está falando, olha, você precisa mudar a sua mentalidade. Eu vim para te ensinar um novo conceito, eu vim para te ensinar um novo caminho, eu vim para te ensinar uma nova maneira de você ser salvo, né? Não pela sua religiosidade, não pelos seus ensinamentos, mas sim por meio do sacrifício de Jesus, né? Então isso que nós temos que aprender, isso é muito importante, porque como eu acabei de citar aqui, nesses últimos dias tem sido ensinado muitas falsas doutrinas, e essas falsas doutrinas são tão perigosas. Imagina se tivesse aqui uma equipe, né, da SWAT ali, um técnico de desarmar uma bomba, né? Então ia estar lá o professor ensinando os fios vermelho, amarelo, verde, os alicates, ele ia falar qual que era o fio que tinha que ser cortado para não explodir, né? Eu tenho certeza que ninguém está ali sem prestar atenção daquela equipe, ninguém está ali observando para o céu, ele ia estar atento. E no dia que ele tivesse que passar por essa prova, ele teria que saber qual é o fio que ele cortaria, né? Então é assim, os ensinamentos de Jesus são tão importantes por isso, porque ele nos leva à salvação, por causa do ensinamento. Jesus falou assim para os escribas e para os fariseus, vocês estão errando. Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Em outra versão ela diz assim, vocês estão enganados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então olha só, quando a gente não conhece a verdade, quando a gente não aprende com Jesus, a gente só aprende a religiosidade, a gente só aprende das coisas falsas, coisas erradas, nós podemos depois estar cortando o fio errado, nós podemos estar colocando a nossa vida a risco, porque podemos estar sendo levados para um caminho equivocado. O único caminho, o único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Por isso é tão importante sermos alunos. Jesus fez esse convite para esse jovem, vem ser um aluno. Se você me vê como um bom mestre, então vem ser meu aluno, vem ser um bom aprendiz, eu quero fazer de você um grande discípulo, né? Mas aquele jovem apenas admitiu que Jesus era bom, mas não quis seguir, né? Ou seja, os mestres da lei também tinham o mesmo título de rabi, de mestre, mas eles se orgulhavam pelas praças, eles se orgulhavam pela rua por serem chamados, né, de mestre. E agora Jesus fala assim, não, por que você me chama de bom se é só um que é bom, que é Deus, né? Ele está falando, se você reconhece que eu sou Deus,
você me segue. Se você está só me bajulando, se você está querendo impressionar os outros, você está perdido. Então Jesus está nos chamando, amém? Ele, eu te asseguro, Ele é o bom mestre e Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar para você não cometer erro, para não cometer falha, com amor, amém? Ele é o mestre que se faz presente, assim como Jesus estava com os seus discípulos no meio de um barco, no meio ali da praia, numa sinagoga, em qualquer lugar. Ele quer estar com a gente, quer nos ensinar. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele tem muito para nos ensinar. Ele quer te ensinar. Ele sabe de todas as coisas, amém? Toda a sabedoria vem dele e ele quer te ajudar para a gente não errar. Então o grande ensinamento de Jesus é esse: revelar o amor do Pai, né? Revelar o reino de Deus, revelar a obra dele. E por último, ele vem nos ensinar como discípulo. Ele quer nos ensinar e ele dá essa missão para a igreja, né? Mateus 28:19 diz: vão por todo mundo, né? Preguem, né? Façam discípulo e ensinem eles a guardar todas essas coisas. Você só pode ensinar se você aprender, né? Então precisamos aprender aos pés de Jesus, precisamos ser um bom aprendiz. Reconhecemos que Ele é o bom mestre, mas vamos também ser um bom aluno, bom aprendiz. Vamos aprender, vamos ter mais zelo, né? Vamos ter mais zelo em examinar a Escritura. E eu quero finalizar te dando uma dica para você que já é um discípulo, para você que já está aos pés de Jesus, amém? Toda vez que você for se alimentar, toda vez que você for aprender, Jesus falou que é pelos frutos que se conhece a árvore, tá? Como a Bíblia disse, nesses últimos dias haverá muito engano e haverá muitas falsas doutrinas, ensinamentos de demônios. Então examine tudo com zelo, com amor. O ensinamento tem que focar Jesus, o ensinamento tem que mostrar que Jesus é o Senhor, né? Jesus falou: você me chama de mestre, eu sou, mas eu também sou o Senhor. Ele não é apenas um mestre que te ensina como vencer na vida, como prosperar, como ter sucesso. Ele também é um mestre que te ensina, que te corrige, amém? Porque Ele te ama, Ele te tira dos lugares errados, Ele te aponta o lugar que está certo, amém? E Ele faz você, Ele te transforma. O ensinamento dele nos transforma, amém? Então há muitos ensinamentos ali que foca o homem, foca as obras do homem, foca as coisas deste mundo. Nicodemos tinha esse conhecimento, né? O conhecimento da terra. Então busque aquele que vai te ensinar das coisas do alto, amém? Que glorifica o nome de Jesus. O próprio Deus glorificou a Jesus. Então se você quer ensinar a palavra do Senhor, sempre glorifique o nome de Jesus, amém? Sempre exalte o nome de Jesus, né? Não exalte a sua pessoa, não exalte a sua igreja, a sua congregação. Está na hora de parar com isso, amém? Está na hora de a gente parar com isso e ensinar o que Jesus pediu para a gente ensinar. Ensine que Ele é o Senhor. Ensine que o sacrifício dele, que é o que salva, é o que liberta, é o que cura, amém? Toda a glória seja dada a Jesus. Aí você vai saber se esse ensinamento realmente está glorificando a Jesus ou está exaltando o homem. Se está glorificando a Jesus, se está de acordo com a palavra. Ele vem do alto. Nicodemos reconheceu: Senhor, o teu ensinamento vem do alto, porque o Pai é contigo e por isso tantos milagres e sinais acontecem. Quando você está no lugar certo, você está aprendendo aos pés do Senhor, sua vida será transformada, amém? Como te deu exemplo, Ele vai nos ensinar quais são ali os fios que podemos cortar e quais que não podemos tocar. Ele vai nos mostrar, Ele vai sempre nos dar o escape, Ele sempre vai ter paciência para nos ensinar, amém? Com amor, porque para isso que Ele veio nos ensinar. Ele é o bom mestre, amém? Eu quero orar, quero finalizar no nome do Senhor Jesus, para a gente pedir para o Senhor que nesses últimos dias ninguém venha ser enganado, né? Que as pessoas venham abrir realmente seus olhos, seus ouvidos espirituais e venham sentar aos pés de Jesus, aprender com Jesus. Existiam muitos mestres da lei naquela época, mas só Jesus tinha a verdade que liberta, só Ele é o caminho. Hoje também há muitas pessoas falando em nome de Deus, usando até mesmo a Bíblia, mas não estão mostrando que Jesus é o Senhor, que Jesus ama todos e que Ele morreu na cruz para perdoar todos os pecados e quer salvar todos. Jesus não faz acepção, Jesus não vem implantar mais uma religião aqui. Ele é o Filho de Deus que veio salvar a todos, amém? Então vamos orar no nome do Senhor Jesus para que as pessoas em nossa volta, para que os nossos amigos não venham ser enganados por essa falsa doutrina que a Bíblia declara que nos últimos dias irá acontecer. Há muitas pessoas sendo enganadas, então que por meio dessa palavra pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser libertas, que pessoas venham começar a aprender, mesmo que seja do zero. Nicodemos teve que aprender do zero.
Depois diz que Jesus, depois que ele morreu, era Nicodemos que estava lá tirando o corpo de Jesus, amém? Então cremos que ele se converteu, amém? Então esse é o momento de você ter um encontro com Jesus, amém? É um momento de você realmente querer aprender aos pés de Jesus. Pare de aprender o que a religiosidade te ensina. Usos, costumes, dogmas, amém? Há tantas coisas assim que além não traz as pessoas para Jesus, ao contrário, afasta as pessoas de Jesus. Há tanta coisa esquisita no meio da igreja, há tantas coisas, há tanto movimento, é pura carne, amém? É tudo fora da palavra, são pessoas, né, manipulando pessoas, são pessoas realmente usando a fé das pessoas para adquirir recursos humanos. Tudo isso são ensinamentos equivocados e tem que cair por terra, amém? O foco é Jesus. Jesus mandou a gente pregar sobre a palavra. Jesus falou para a gente ensinar sobre Ele, aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta, amém? Então vamos ficar no ensinamento correto, Jesus como Senhor, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus para que Ele realmente seja o nosso bom mestre, amém? Aquele jovem rejeitou de ser um discípulo de Jesus, que a gente não venha rejeitar, ao contrário, que a gente venha ser dedicado como aluno, aprendiz, né? O que a gente não sabe, peça a Deus, Senhor, me ensina sobre como fazer isso, Senhor, como que eu devo agir, seja um bom aluno, amém? Que o Senhor venha te aprovar como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Ame a Jesus, ame a sua palavra. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Deus. Pai, nós reconhecemos que Tu és o único mestre. Pai, Tu és o bom mestre, Senhor. Tu és aquele que veio ensinar, Tu és aquele que veio nos revelar o reino, o Pai, a salvação, Senhor. O Senhor é aquele que veio, Pai, quebrar, Senhor, as mentiras, o engano, Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que, Pai, que Tua igreja, Pai, aqueles Teus discípulos, Senhor, Pai, aqueles que estão, Senhor, em nome de Jesus, sem aprender, sem receber algo novo de Ti, Senhor. Comece agora, Senhor, despertar uma vontade de aprender aos Teus pés, Senhor. Pai, que no nome do Senhor Jesus, pessoas estão sendo enganadas, Senhor. Pai, elas venham ser poupadas, elas venham ser libertas, elas venham abrir seus olhos, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que as pessoas reconheçam, Pai, que quando a gente não conhece, Senhor, as Escrituras, né, o poder de Deus, a gente perece, a gente sofre, Pai, a gente vive no engano, Senhor. Que a gente possa se aproximar de Ti, Pai, e reconhecer, Senhor, que, Pai, nós precisamos aprender contigo, aprender como orar, aprender, Senhor, a como, Pai, permanecer na Tua palavra, aprender a como evangelizar, aprender, Pai, como fazer a Tua obra, Pai, que todo ensinamento venha de Ti, Senhor. Tu és o mestre, Pai, salve essa vida, salve esse coração no nome do Senhor Jesus. E você que ainda não teve encontro com Jesus, amém? Eu quero fazer esse convite da graça, convite que Jesus te chama para você ser um discípulo, que você possa agora, por meio dessa oração, confessar que Jesus é teu Senhor, teu Salvador, o bom mestre, amém? Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e eu te recebo como único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém.